Bem-vindos, alunos, à aula de mais uma aula de instrumentos e medidas elétricas. Sou o professor Lindolfo, na Rádio Castro Neto. Hoje é dia 15/4/2020, mais uma aula remota pela NET. Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente ir para a análise em si, porque o objetivo nosso é fazer uma medição, uma análise de medição de tensão, corrente e potência numa carga ligada na fonte. Mas antes da gente ir diretamente para essa análise, vou passar alguns conceitos para vocês que é interessante saber para você chegar lá na análise e ficar mais claro para você. Um é a representação do circuito real e do simbólico. A gente usa essas representações para representar o circuito real na prática, através de uma simbologia. Então, como vocês podem ver, ó, na tomada é o símbolo que representa aquela fonte, que é aquela tomada. A gente tem a lâmpada e o símbolo da lâmpada, que é a resistência, que representa aquela carga. Ó, mesmo fonte, que é a tomada, mesma carga, que é a resistência. Aí vocês perguntam assim, qual que é a diferença desse circuito simbólico aqui e desse circuito simbólico aqui? É só a saída dele, ó. O retorno da corrente nesse cima aqui, ó, é a própria fonte. E para essa simbologia aqui, o retorno é a Terra, ó. E, né, a princípio é a mesma coisa. Então, considerando o circuito de cima, o retorno para a própria fonte, no de baixo o retorno é o Terra. Então, ó, para você ter ideia, ó, qual que é o símbolo que representa a tomada? Tomada e a bateria, são esses aqui. Ó. Qual que é o símbolo que representa as cargas? É aquilo que você vai alimentar. Tudo aqui que se alimenta com a fonte de tensão, pode ser contínua ou alternada, é uma carga. Aí você tem carga resistiva, carga indutiva e carga capacitiva. Aí, ó, na prática, são esses aqui, ó, resistência, indutância e capacitância. Você tem uma fonte, ó, corrente alternada, fonte corrente contínua, você tem uma resistência, que representa todas as cargas resistivas, você tem a indutância, que representa todas as cargas indutivas, motores, transformadores, contatores, tem o capacitor, tem a capacitância, que representa todas as cargas capacitivas. Essas são as cargas, ó. Então você pode ter fonte alternada, pode ter fonte contínua. Você pode ter também cargas resistivas, indutivas e capacitivas. Ou um misto dessa. Você pode ter uma carga resistiva indutiva, resistiva mais capacitiva, ou resistiva, indutiva e capacitiva. Aí vai depender do circuito que você tiver. Então, para a gente começar a fazer a nossa análise de medição de tensão, corrente e potência, a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer uma análise da lâmpada, ó, que são os dados da lâmpada. Observa a lâmpada, que a lâmpada tem os dados de tensão 220, potência 100 watts, corrente 0,4545. Significa o quê? Para ela produzir uma potência de 100 watts, você tem que aplicar uma tensão de 220 volts, vai aparecer nela, circulando nele uma corrente de 0,4545 amperes. Então, para você aplicar 220 volts nessa lâmpada, você tem uma fonte trifásica, onde tem VA, VB e VC. VAB, VBC, VAB, VBC e VCA vale quanto? 220. Quanto que vale VAN, VBN e VCN? 127. Você vai aplicar uma tensão de linha ou de fase na lâmpada? Responde aí. Você falou linha, tá certo, né? Qualquer AB, BC ou CA dá 220. Então, ó, você fazer uma relação matemática entre essas três aí, ó, tensão, potência e corrente, você pode usar aquela forma que é P que é igual a V vezes I. Ó, P que é igual a V vezes I. Se você isola o I, ó, isolou o I, então o P fica dividido por V. Então dá 100 watts dividido por 220. Dá 0,4545 amperes. A corrente que está ali descrita no caso dela. Aí, ó, por exemplo, mas você pode isolar o P também, ó. O V que vai ser igual ao P dividido por I. 100 dividido por 0,4545 amperes dá 220 volts aproximadamente. Agora você pode calcular também a potência
que é igual a V vezes I. Dá 220 vezes 0,4545 amperes, está igual aproximadamente, né, 100 watts. Então é interessante você saber isso, porque agora você vai ter que calcular e vai ter que analisar os circuitos que vem pela frente. Lembrando, ó, sempre grava 220, tensão, 100 watts, potência na lâmpada, 0,4545 amperes. Então, para a gente começar, primeiro nós vamos fazer a análise de tensão. Então, a gente vai usar um circuito simbólico, uma fonte de tensão com a lâmpada, aí sai da fonte e entra na lâmpada, sai da lâmpada e volta para a fonte. O voltímetro você vai medir a tensão em cima da lâmpada. Então, ó, o voltímetro da ligação sempre é em paralelo. Então, em paralelo, você vê se as entradas estão coincidindo. Então, a entrada com a entrada da lâmpada com a entrada do voltímetro, saída da lâmpada com a saída do voltímetro, a entrada com a entrada, saída com saída, porque a ligação é o que? Paralela. Então, ó, você liga, ó, sai da fonte, entra na lâmpada, sai da lâmpada e volta de novo para a fonte. Ó. Então, o circuito está ligado, ó. Então, agora você vai ligar o voltímetro, ó. A ligação é em paralelo, então, entrada na entrada, saída na saída, tá certo? Não, aqui tá dando quanto? Tá zero, porque tá na entrada, saída na entrada também. Então tem que ser entrada na entrada, saída na saída. Olha lá, tá medindo quanto agora? 220, correto? Agora a gente vai fazer uma análise da corrente no circuito. Então a gente tem um simbólico com a fonte de tensão e a lâmpada. Aí ela sai da fonte e entra no amperímetro, sai do amperímetro, entra na lâmpada, sai da lâmpada e volta para a fonte. Agora vamos fazer o circuito real. Sai da fase. Repara o seguinte, ó. Sai da lâmpada, entra no amperímetro. Sai do amperímetro e vai para a lâmpada. Ó, ele vem para a lâmpada, ó, fazer a primeira parte lá, sai da tensão da fonte e vai até na lâmpada. Sabe que tem alguma coisa errada? Ó, porque o circuito tem que estar aberto. Então, o amperímetro tem que estar lá, então o circuito tem que estar aberto. Então, tem que entrar no amperímetro, sair do amperímetro e vir para a lâmpada. Agora está faltando o retorno. Vendo? Deu 0,45 amperes. Então, ó, o amperímetro está ligado em série, ele faz parte do circuito. Repare que você está vendo que diferente do voltímetro, ele não está ligado na entrada, no fio amarelo, no fio vermelho, e na saída no fio amarelo. Não, ele está ligado só no fio vermelho, só na entrada, ele está ligado em série com o circuito. Agora a gente vai analisar a potência. A gente não vai analisar a potência com aparelho agora, não. Vamos analisar ela pela fórmula mesmo, P que é igual a V vezes I. Então, para a gente calcular a potência, que é a potência que deu lá no começo, que é 100 watts, 220, aí aqui nesse exemplo aqui, ó, tá os dois aparelhos ligados ao mesmo tempo. Tá vendo? Dá para você ver claramente qual é a diferença de um voltímetro ligado em paralelo e qual é a diferença de um amperímetro ligado em série. Aí, ó, já que você tem a tensão e a corrente, você multiplicar dá a potência. O amperímetro está em série. Fechei o circuito. Está vendo que o amperímetro está fazendo parte do circuito e o voltímetro vem depois, em paralelo com a lâmpada. Ó, tanto que é interessante como você caracteriza um circuito, o aparelho, se o aparelho está em paralelo ou não. Quando você tira o voltímetro, você desliga ele, a lâmpada não apaga. Ó, se você tirar o amperímetro ou qualquer ponta dele, a lâmpada apaga, você corta a circulação da corrente. Isso caracteriza que a carga ou o aparelho ou qualquer coisa que seja está em série, porque corta aquela circulação daquela corrente naquele fio.
Aqui, ó, se você medir a tensão aqui, tá dando zero, tá certo? Tá correto, né? Porque o circuito tá aberto. Aí se pegar lá do outro lado, ó, lá na entrada, vai dar uma tensão de quanto? Porque já está enxergando o potencial lá ó, na fonte. Dá uma tensão de quanto? 220. Só para a gente terminar, ó, você lembra que pelas medições que a gente fez, lá na entrada, que quando a gente estava calculando, a corrente dava 0,45 amperes. Quando a gente foi medir, o aparelho deu 0,45. Aí, por exemplo, quanto que ia dar potência, se você fosse comparar? A potência lá ia dar 100, aproximadamente 100 watts, ia dar menor ou da maior? 220 vezes 0,45 dá uma potência de quanto? E 220 vezes 0,4545 dá uma potência de quanto? Faz as contas aí, que lá no questionário vai ter uma questão sobre isso. Boa noite.